aqui professor Renan Carrillo, episódio 4 da série É Verdade Analisando Discursos. Desde já agradeço pela atenção, peço ali para deixar o seu joinha no vídeo, ajuda muito esse projeto. Inscreva-se também, se puder compartilhe com outras pessoas para que possa estar espalhando essa questão de informações, conhecimento. E é muito importante, deixe ali seus comentários. É altamente importante a sua opinião, seja para concordância ou discordância. Estou analisando o discurso, meu discurso também vai ser analisado. As pessoas podem gostar ou não gostar. É a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Mas vamos lá. No episódio de hoje, é sempre as análises do que eu vou fazer. Né? A análise ela pode ter aí de fato, né, pontos de discordância. Né? O ponto de vista ele é a vista de um ponto, então a análise aqui ela não se fecha num discurso absoluto. A proposta não é essa, exatamente, principalmente no vídeo de hoje, levantamentos aí de pontos de reflexão acerca dessa realidade que nós estamos vivendo. Lembrando que em uma outra série do canal, quando eu comento a respeito da pós-verdade, nós vivemos de uma época da pós-verdade, tem muito do discurso clichê, né? Aquele discurso que ele elabora, ele cria termos para as pessoas que caem no modismo, certos termos, e muitas vezes não se sabe o que aquele termo ele significa verdadeiramente. Além disso, uma linguagem agressiva, e essa a linguagem agressiva, geralmente a pessoa que utiliza muito de termos agressivos, ela não tem uma sustentação lógica nas premissas dela, né? Evidentemente, em um dos episódios nós vamos tratar dessa questão da lógica. Mas qual que é a análise de hoje? Em qual vídeo? É um vídeo recente aí da semana, né? É um vídeo que causou uma certa polêmica no trecho do vídeo, ali no minuto 4 minutos e 12 segundos até 17 segundos, onde que de fato é colocada uma questão acerca da volta às aulas, e aí fica o questionamento, né? Tem aí a manifestação das pessoas, né, acerca dessa volta, né? Por que está voltando? Não pode voltar? Como que isso pode acontecer? E a fala, né, veio diretamente do ministro Milton Ribeiro, e como aqui o intuito não é deturpar a fala, vamos colocar na íntegra, né, a fala dele, e prestem atenção ali, né, o minuto 4, né, segundo ali na parte de 12 segundos, né, 17 segundos, dessa análise de discurso dele. E aí vai caber a cada um realmente esse entendimento do que ele, não é o que ele quis dizer, o que ele realmente disse. Né? Essa é a proposta, e depois algumas colocações, questões de informações. Hoje, dia 22 de julho, né, 36,5 milhões de brasileiros completam vacinação, ou seja, 17,25% da população ela está vacinada, sejam com as duas doses, né, o esquema completo, ou com a dose única da Janssen, certo? O Ministério da Saúde, né, com o ministro Queiroga, aumenta a previsão e diz que receberá 63,3 milhões de doses em agosto. Então isso é um bom sinal? É um mau sinal? Como que essas doses elas vão ser distribuídas, certo? Pensando, né, da volta às aulas, como que de fato isso vai acontecer, né? Essa dinâmica do volta às aulas ela vai acontecer. Vamos analisar o discurso dele e depois nós voltamos com os questionamentos, ok? Então vamos lá.
Esse é o trecho, então, aí que causou aí certa polêmica, críticas, né? E, assim, analisando, não pode ser condição para a reabertura das escolas. É, há estudos que de fato é preciso ter, né, um plano nacional aí de imunização. O Brasil já tem, mas precisa incluir as crianças. Né? O questionamento, né, o levantamento é de um esclarecimento acerca, já existe ou está em andamento pesquisas de vacinação para as crianças da educação básica. Né? Essa volta ela vai ser escalonada, né? E ele não tira isso de qualquer lugar. Vale lembrar também, tendo em vista que já iniciou, né, a vacinação dos profissionais, né, da educação básica, eles receberam em boa parte a primeira dose. Não podemos esquecer de um detalhe que temos aqui, a questão, né, do esquema vacinal completo, né, que vai te proteger da doença. E em que sentido te protege da doença? Que surge aí uma conversa que você toma a primeira dose e a segunda dose é para um reforço. Não, não é para um reforço. Tá. Pessoal, vale lembrar aqui que eu não sou profissional da área, eu estou fazendo uma análise de discurso e o discurso ele vem com informações, estou fazendo levantamento de informações, não sou profissional da área, né, da saúde técnica de imunização, vou até trazer para o canal aqui discussões sobre isso. Mas enfim, então o questionamento vem escalonado, né, e ele fala que não vai ser feito a qualquer preço, né, de qualquer forma. E de fato ele faz isso, ele não mente sobre isso, porque o governo até prepara um guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica. Aqui numa breve análise do guia, que devemos atentar a nossa atenção, quem quiser acessar, tem o site do governo, né, www.gov.br. Então, assim, a proposta aqui é que muitas vezes o discurso ele vem apenas numa lógica destrutiva, é realmente o levantamento das informações. Então, os primeiros questionamentos foram esse, a respeito, né, do Plano Nacional, o PNI, a respeito da vacinação das crianças, assim como do fechamento do esquema total de vacinação. Então isso é realmente importante, né, ser levantado esse questionamento. Vale lembrar que nessa lógica de questionamentos, até mesmo pelo próprio guia, né, quando o guia aqui ele coloca, vamos colocar aqui na tela, né, os tópicos do guia, né, lá, ações de suporte às escolas pelo Ministério da Educação, medidas gerais de proteção e prevenção à Covid. Lembrando que o Ministério, já que ele articula, ele é o coordenador, ele não tem poder de reabrir ou abrir, como ele já colocou, se fosse delegado a ele, esse poder já estariam reabertas, mas realmente é um ambiente que as pessoas elas precisam estar readaptando a isso. E aí cabe o diálogo com a população e uma lógica exaustiva de informação. É importante vir em rede nacional fazer todo um discurso acerca, né, dessa reabertura, extremamente, mas enquanto muitas vezes o governo ele aumentou, né, o seu gasto com divulgação, o seu gasto com comunicação, né, com certos canais de televisão, né, que são apoiadores do governo, assim como as rádios, por que não utilizar desses mesmos canais, utilizando da informação a serviço do povo e não apenas simplesmente a serviço do governo, né? Então, quando eu falo assim a serviço do povo, em que sentido? Já é momento de reabrir? Então vamos criar canais de comunicação para que realmente as pessoas estejam cientes daquilo que deve ser feito de forma exaustiva. Isso está no planejamento? Alguém está vendo isso em rede nacional? Ao invés de simplesmente propagandas, coloca lá Pátria Amada. Ok, Pátria Amada, mas vamos lá, colocando de forma exaustiva o acesso a essas famílias. E falando de acesso às famílias, como que vai ser feito esse deslocamento, tratando, né, no ponto quando ele diz da questão, um minuto, o momento mais crítico ali da fala, é levantado por alguns, né, um minuto
4, né? E aí ele coloca essa lógica da comunidade não vai ser imunizada, né? E o motorista de ônibus, mas ele já entrou na faixa etária, mas e o motorista da van e a merendeira, eles já estão sendo contemplados na faixa etária, e nós vamos na informação inicial, que é 36% da população que já tomou a segunda dose, ainda muitas pessoas que vão tomar a segunda dose, e como nós já sabemos, desde o começo, né, a vacina não é a cura, mas sim é a imunização, né? Ela serve para a imunização, e nós estamos careca de saber que a educação é essencial. A própria Constituição já garante isso. Aí ficam criando discursos demagógicos para dizer que ela é essencial assim como os outros serviços. Nós já sabemos disso, está lá na Constituição. Então, por que não cumprir a Constituição? Mas na mesma Constituição, você deve também preservar pela vida, pela saúde. O Estado, ele deve preservar e assim fazer. Então, nesse guia, ele dá essa continuidade lá dentro das salas de aula, ele vai discorrendo sobre isso, né? É interessante, essas normas vigentes, ele coloca lá, num ponto que é colocado dessa volta, eles vão analisar, né, que juntamente com a Organização Mundial da Saúde, olha para você ver, né? A Organização Mundial da Saúde, que é tão criticada, agora ela é levada em consideração dessa volta, que as aulas sugeridas pela OMS, que considera os níveis de intensidade da transmissão da Covid-19, né? Então tem lá o azul, que é nenhum caso, o verde, transmissão esporádica, depois a onda amarela, que é transmissão de grupos específicos, e aí depois a vermelha, a transmissão comunitária, né? Agora é levado em consideração. Mas tem muitos municípios, né, que eles estão na onda azul, na onda verde, na onda amarela, na onda vermelha, né? E se assim, eles têm que, de certo modo, respeitar os protocolos de saúde, em determinado município que se encontrar na onda vermelha, então como que você faz a reabertura da escola se não houver um planejamento de coordenação? O pessoal discute muito aquela questão do isolamento vertical ou horizontal. Não vamos aqui nem utilizar o termo isolamento, vamos entender pela lógica do distanciamento vertical ou horizontal. Será que era preciso rever novamente essa questão e novamente trabalhar com mecanismos, já que nós estamos falando de educação, trabalhar com mecanismos de comunicação com transparência que levam uma lógica de verdadeira informação e não apenas ficar sustentando o poder, não apenas ficar sustentando discursos repetitivos dentro de uma lógica do discurso da pós-verdade, com premissas. O pessoal gosta de usar muito o termo boçal, narrativa, são elementos, princípios criados dentro dessa lógica da pós-verdade. Dando sequência, para entrarmos aqui na nossa reta final de reflexão, então aqui são tudo questionamentos, né? Posso me equivocar nos questionamentos, mas são questionamentos, né, que muitas pessoas podem ter realmente essa questão. Lembrando também que quando o Ministério da Saúde fala perspectiva de 63 milhões de doses, né, as dimensões do nosso país, a diversidade social, a diversidade climática, a diversidade de regiões, as diversidades logísticas, esses 63 mil, se realmente não houver um planejamento, né, que muitos colocam que há um planejamento, mas se isso não for de forma extensiva, em um período do tempo, né, você não serve para achatar muito a curva de contágio. A boa notícia é que a média caiu, evidentemente pela questão da vacina, né? Então é o sucesso da questão da vacina, né? E aí não é questão do governo tão somente, é uma questão da vacina em si, né? Relutou-se tanto, embora seja o direito da pessoa ela querer não ser vacinada, já foi levantado um relatório que 4 milhões de pessoas não vão tomar a segunda dose. Assim, existem questões específicas ou simplesmente por negar
não querer tomar essa segunda dose. Tem casos na justiça, que foi registrado na justiça, de uma pessoa que se recusou e perdeu o emprego. Então, assim, é a complexidade de tudo que está acontecendo, né? Não tem uma coisa, né, fechada. E se tratando de educação, voltando para o campo da educação, é preciso realmente ser discutido. A questão dos recursos, né? Voltar simplesmente por voltar. O Ministério da Educação, o MEC, ele tem por obrigação ele realmente fazer essa transferência de recursos, né? E aí vem a pergunta, né, de onde virá a parte dos recursos. Parte desses recursos ele vem, né, do programa de Dinheiro Direto na Escola, né? É uma resolução de 7 de outubro de 2020, é do governo Bolsonaro. Na verdade, essa resolução ela existe desde ali de 2009, que coloca a obrigatoriedade do governo fazer repasse desse dinheiro, né? É a obrigatoriedade, dentro daquelas despesas que o governo tem de obrigação, né, de colocar na educação, ele tem que fazer isso, né? E tem que fazer isso de forma eficiente. Claro que aí entra as questões estaduais, as questões municipais, né, de realmente aplicar, né, esses recursos de forma eficiente. Então, realmente essa transferência e prestação de contas dos recursos. E agora, né, com essa resolução do ano passado, né, isso se tornou algo mais urgente mediante a calamidade que nós nos encontramos. Vem a pergunta: e quem não puder e não quiser ir à escola? Né, o direito soberano da família, né, sobre, né, os seus filhos, né, o Estado não está acima desse direito. Aí tem uma questão, né? Vai para a escola, fica em casa, né? Se ficar em casa, como que vai ser o acesso à internet? Essas famílias que já não têm a internet, elas vão continuar não tendo essa internet. Então, é preciso fazer alguma coisa. Chega na escola, né? Como que é feito o acesso da internet aos professores na escola? Vai funcionar em qual modelo? Né? As escolas têm estrutura para a internet? No ano de 2018, um projeto de lei, né, foi aprovado, né, estava ali fazendo algumas reformas do próprio, sendo reanalisado o projeto, que garante maior acesso às conexões de internet. Aí depois foi retomada essa votação em 2020, justamente pela questão da pandemia. E aí simplesmente o presidente fala: de onde vai tirar dinheiro? Ele vai ao STF, né, contra a obrigação de levar a internet a alunos de escola pública. Mas espera lá, né, é preciso dessa estrutura, né? E a internet na escola pública ela é anterior à questão da própria pandemia. Então o governo ele tinha, né, depois foi retomado a votação em junho, né, de 2021, e aí o governo tinha um mês para repassar, né? Então é encaminhado ao STF, entra nos trâmites jurídicos, aí pode-se reter esse repasse. Mas pensando na volta, né, por que não repassar? Não vamos repassar não, mas para o fundão tem dinheiro. Agora eu vou vetar. O presidente vai vetar o dinheiro do fundão, vai para 6 bilhões, aí volta para 4 bilhões, que é uma coisa ridícula, é uma coisa descabível, né? Então o ideal tinha que voltar para 2 bilhões, né? Alguns já vão criticar, não deveria ter fundão eleitoral, e por aí vai, né? Então realmente é preciso fazer toda essa reflexão, esses questionamentos, né? O discurso, né, o foco ali da parte do discurso, então toda a comunidade não vai ser contemplada, né, pensando, né, nas dimensões que nós temos, né, tem que ser repensado, realmente colocado na questão do escalonamento. Mas já é colocada a questão do escalonamento, mas como que isso realmente vai ser feito dentro das estruturas? Realmente, o que eu fico pensando aqui também é da dimensão uma coisa interessante que agora que eu lembrei, das máscaras, né? Aqui na imagem do guia só tem a menina usando uma máscara, mas pelo próprio guia, depois quem tiver o interesse em fazer a leitura, são 3 máscaras, né? Uma delas tem que ser uma máscara mais resistente, depois as outras de proteção, e elas têm que ser trocadas a 4 horas, ou quando estiver umedecida. Quem for analisar essas máscaras aí que o pessoal usa no dia a dia, elas são mais baratas, mas essas que eles estão exigindo de certo modo para a proteção, vamos pensar em escola pública, vamos pensar para a realidade que nós estamos agora, que tudo encareceu.
vai ficar caro, né? E quem vai cobrir isso? Tendo em vista que na realidade do ensino público é o Estado que fornece o material para as crianças, é o mesmo Estado que vai fornecer. Esses recursos que vão ser repassados, eles vão ser suficientes. Aquilo que já foi repassado, ele está reestruturado, e a nova estrutura ela vai exigir uma demanda maior, então os recursos eles são suficientes. Está feito esse planejamento, já que é uma coordenação. O Ministério da Educação ele tem conversado com as realidades estaduais, e as realidades estaduais, na representação do MEC, está conversando com as representações municipais, ou simplesmente de uma forma isolada. Ele falou que delegou, né? Ou seja, transferiu, olha, quem está fechando é só os municípios, mas tendo em vista que é um coordenador, ele vai articular, esses processos eles estão sendo feitos, vamos tirar a palavra processo, o diálogo ele está sendo estabelecido para que então isso ocorra de forma, já vai ser, sendo bem organizado, já vai ser um desafio tremendo. Mas agora deixando para fazer isso depois que começar, vão surgir novos desafios, novas problemáticas que fazem parte do universo da educação, e o plano A, o plano B, o plano C e o plano B, né, o plano D, eles têm que estar, né, bem interligados, certo? Agradeço pela atenção dessa reflexão, comentem aí, mandem as suas mensagens e aguardem pelo episódio 5.